Estamos de volta e a gente vai direto para o quadro Viva a Cultura, onde você, aí de casa, confere o melhor da música católica. E a gente aqui no nosso programa segue no clima de gratidão por tudo que vivemos esse ano. Com vocês, distribuindo amor. Meu obrigado por mais um dia. Muito obrigado pelo dom da vida. Quero agradecer pelo meu bem-estar e o bem-estar de todos. Todo mundo deve amar. Que essa alegria nunca acabe, por favor. Acredito e continuo acreditando no amor. Vou distribuir amor, carinho e bem-querer. Só tenho a agradecer. Eu vou fazer por merecer felicidade e paz pra mim e pra você. Eu vou distribuir amor, carinho e bem-querer. Só tenho a agradecer. Eu vou fazer por merecer felicidade e paz pra mim e pra você. No quadro A Voz do Pastor, o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, traz uma mensagem para iluminar a nossa caminhada de fé. Vamos agora acompanhar e refletir com a palavra de hoje. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos caminhando no novo ano litúrgico, tempo do Advento. O Senhor que virá para julgar os vivos e os mortos, nessa primeira parte do Advento até o dia 16. E do dia 17 ao 24, ele veio, preparação para o Natal do Senhor. Mas como recorda São Bernardo, tem a vinda intermediária entre aquele que virá e aquele que veio. Temos aquele que vem hoje em nossa vida e em nossa caminhada. Nós temos várias festas nesse mês de dezembro que marcam um pouco também a nossa caminhada. No último dia 3, São Francisco Xavier, grande missionário, foi pelo mundo afora anunciando o Evangelho e batizando as pessoas até chegar às costas da China, com todas as vicissitudes e dificuldades na caminhada. Nessa segunda-feira, dia 8, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Lembrando bem, meus irmãos e irmãs, justamente aquela que foi concebida sem o pecado original, por aquela que realmente aceitou ser a mãe do Filho de Deus. É bem do tempo do Advento. E estamos também no terceiro dia da campanha para evangelização. Começamos no domingo de Cristo Rei e até o terceiro domingo temos a campanha para evangelização. Hoje o Senhor bate a nossa porta, hoje está ali. O Senhor quer estar em nossa casa, justamente, bater a nossa casa, como bem fala a campanha para evangelização. No meio de tantas situações comerciais ao nosso redor, né? O Senhor vem ao nosso encontro, né, para poder fazer morada em nossa vida. E é justamente esse o tema da campanha para a evangelização deste ano, de tal maneira que no próximo domingo, próximo final de semana, nós teremos a coleta para a evangelização, que é uma coleta nacional para sustentar os trabalhos de evangelização da Igreja Diocesana, do Regional da CNBB e da própria Igreja do Brasil, além dos projetos de evangelização que chegam até a sede da CNBB. Portanto, meus irmãos e irmãs, hoje o Senhor bate a nossa porta e quer fazer morada em nossa própria vida, que nós possamos também, vivenciando isso tudo, ser aqueles que se empenham cada vez mais nessa missão evangelizadora da Igreja, com o coração aberto e generoso. Nesses domingos que vão sucedendo, vamos aprofundando os vários temas da campanha para a evangelização, né? Do cartaz que mostra a Sagrada Família batendo a porta, no meio de tantas situações ao redor, marca para nós também o Senhor que bate a nossa porta. Ele que virá, Ele que veio, mas vem e quer encontrar um coração aberto,
que abra a sua porta para acolher o Senhor que está presente no meio de nós e a nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo do Advento, nós temos o texto de Isaías, justamente, que fala da promessa: nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Olha, repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. E no temor do Senhor encontra nele o seu prazer. Não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com a corrente da justiça. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Aí vem a promessa, meus irmãos e irmãs, que aparece bem clara nesse tempo do Advento. O lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos. E até mesmo a criança poderá tangê-los. A vaca e o urso passarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, diz a leitura, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, onde buscar as nações, e gloriosa será a sua morada. Raiz de Jessé, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, todos os dons do Espírito Santo e a paz que reina. Meus irmãos e irmãs, são os tempos messiânicos, os tempos do Messias, tempos de Jesus Cristo. É claro, meus irmãos e irmãs, que isso não acontece automaticamente, supõe a adesão das pessoas, supõe o coração aberto a isso. E aí está a grande missão dos cristãos. O Senhor virá para julgar os vivos e os mortos, mas ele também já veio. E cabe a nós acolhê-lo hoje, como eu lembrava agora da campanha para a evangelização, bate a nossa porta para fazer morada no meio de nós, em nossa vida, em nossa casa, para que o entendimento e a fraternidade aconteça no meio de nós. É justamente, meus irmãos e irmãs, um pouco a campanha para a evangelização, com o cartaz que lembra a Sagrada Família batendo a porta, lembra para nós também que onde chega o Senhor, transforma os corações, transforma as vidas. Queremos saber se realmente nós acolhemos Jesus Cristo? É quando nós vemos que nós não temos mais divisões, brigando entre si, não temos mais ameaças. Quantas pessoas ameaçam umas às outras, até dentro da igreja também, ameaçam fazer escândalos, tantas questões assim. Porque justamente, meus irmãos e irmãs, claro que existem pecados e dificuldades, mas o modo de ser, de poder contagiar com o bem. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, quanto que é difícil e quantas vezes pessoas que estão ao nosso lado são pessoas que dividem, que querem fazer o mal, querem fazer escândalos junto à sociedade, com relação à igreja, porque justamente não somos capazes de conviver em paz. É como falava que a leitura, os animais antagônicos, que se devoram uns aos outros, estão sentados, estão ali deitados, estão se alimentando juntos. São esses tempos messiânicos que supõem um coração transformado. Quantas coisas erradas existem ainda em nossas comunidades, que levam as pessoas somente a se odiarem, a fazerem o mal, e muitas vezes a querer passar para a sociedade tantos escândalos, tantas questões, em vez de saber como conviver e como ajudar a crescer na fé e na conversão. Pensemos bem nessa palavra, leitura primeira desse domingo, meus irmãos e irmãs, segundo domingo do Advento, e como essa promessa vai se cumprindo em nossa vida pessoal, comunitária e também entre os cristãos das diversas denominações, se realmente somos cristãos. Vamos ver se isso acontece. Eis aí, meus irmãos e irmãs, os nossos desafios, não de concorrência,
mas de fraternidade, de construção juntos, cada vez mais, de um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. A segunda leitura, meus irmãos e irmãs, parece a carta de São Paulo aos Romanos, né? Ele fala que tudo que não foi escrito no passado foi para a nossa instrução. E pelo conforto espiritual da Escritura, nós tenhamos firmes esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Dê a graça da harmonia e da concórdia, diz aqui a carta aos Romanos. Assim, tendo um só coração e uma só voz, glorificareis a Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Temos essa mesma unidade, mesma vida. Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razões de sua misericórdia, como está escrito, por isso nós glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao Senhor nosso Deus. Portanto, ele vem para todos, e aqueles que o acolhem, meus irmãos e irmãs, fazem que também nós possamos nos acolher uns aos outros, gregos ou judeus, pagãos ou não, nós somos chamados cada vez mais a conviver, como bem fala aqui a carta aos Romanos, ou seja, tenhamos a firme esperança, vos dê a graça de harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. É bem aquilo que lembrava aqui o profeta Isaías, harmonia e concórdia entre nós. Meus irmãos e irmãs, isso nos faz pensar sobre como é que nós acolhemos aquele que veio, vem e virá e que bate a nossa porta, como lembra a campanha também da evangelização, para a evangelização, né? Justamente hoje você quer fazer morada em nossa casa, que de uma certa forma nos prepara para a próxima campanha da fraternidade, que é sobre a casa, sobre nossa morada. Mas, além disso, mais do que a nossa morada, é o Senhor fazer morada em nossa vida e nossa existência, em nossos corações, e quanto mais Ele está presente em nosso coração, bate a porta e nós abrimos, mais também nós saberemos conviver uns com os outros. Meus irmãos e irmãs, isso não é utopia, é justamente consequência do Senhor Jesus presente em nossos corações, em nossas comunidades, em nossas famílias, né? Ou seja, vai transformando, e quanto mais nós nos abrimos ao Senhor, mais experimentamos essa graça de Deus de assim vivermos. Nós aproveitemos cada instante para assim fazê-lo, caríssimos irmãos e irmãs. E o Evangelho desse segundo domingo do Advento, meus irmãos e irmãs, fala, gente, que para isso acontecer supõe a conversão, a mudança de vida, para acolher o Senhor que vem e virá. O Evangelho de Mateus, né, capítulo 3, João Batista está pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Justamente para que nós possamos cada vez mais estar vivendo uma vida nova, somos chamados a preparar, estar preparado os seus caminhos, não é? E João via na penitência, usava uma roupa feita com pelos de camelo, um cinturão de couro em torno dos rins, e comia gafanhotos e mel do campo, aquilo que havia por ali, não é? E todos vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão, o batismo de penitência de quem queria realmente aguardar o Messias que chegaria, né? Ou seja, era uma maneira de chegar e preparar para o Messias, né? Porém, ele via que muitos vinham de maneira bastante sorrateira e sem mudança. Quando ele viu que só vinha apenas por aparência, ele disse: raça de víboras, cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos, ou seja, tem a vida concreta que provém da vossa conversão. Viva a vida de conversão mesmo. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras,
Deus pode fazer nós nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz da árvore, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão e vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Portanto, a palavra de João Batista muito sérias, chamando a conversão, a mudança, gritando para a conversão, e vendo com uma certa revolta os que vinham apenas por aparência e não com uma conversão sincera. Ou seja, não basta apenas ter a aparência, é necessário um coração convertido e transformado. Portanto, diante da proposta da palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, desse final de semana, nós somos chamados a ver a nossa unidade, o entendimento, a fraternidade entre os cristãos, aqueles que creem em Cristo. E se isso vai ser uma presença que contagia o nosso mundo, tão cheio de violência, de guerras e tudo mais, mas nós somos chamados, nós que cremos em Jesus Cristo, ou queremos crer em Jesus Cristo, a acolher a sua presença que transforma nossas vidas, e que seja isso presença também na comunidade cristã. Vede como se amam. Vão recordar, né, os pagãos vendo a vida dos cristãos. Que o advento, meus irmãos e irmãs, e a campanha para a evangelização, abrindo o nosso coração para aquele que bate a nossa porta, nos transforme cada vez mais, nos faça esperar aquele que veio, vem e virá, Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso muito obrigado a Dom Rani pelas palavras de sabedoria compartilhadas com a gente na manhã de hoje, e o nosso muito obrigado também a você que acompanhou Palavras de Vida em mais uma edição. Neste segundo domingo do Advento, a Igreja nos lembra a importância de manter o coração vigilante e aberto nesse período de proximidade do Natal. No próximo domingo, estaremos de volta com novas histórias e reflexões. Agora, fique com a transmissão ao vivo da Santa Missa em sua casa. Até semana que vem. Tchau, tchau!